Bem, em primeiro lugar, estamos fazendo um estudo escatológico. Escatologia é estudo do fim. Escatologia, estudo do fim. E Apocalipse, ao pé da letra, seria tirar o véu. E muitas pessoas gostam de chamar de revelação. Ótimo, Apocalipse, revelação é uma coisa. O livro de Apocalipse é o livro da revelação de tudo, do fim. Escatologia é quando estudamos o fim. Em Mateus 24, nós temos algo teologicamente chamado de o pequeno Apocalipse, ou Apocalipse dos Evangelhos. É este capítulo 24, sinais dos fins dos tempos, e vamos entender, segundo as Escrituras, como funciona isso. Então veja bem, existem alguns acontecimentos, existem vários, nesse ano passado. Vamos pegar os mais recentes. A estátua de um anjo petrificado na Rússia, encontrada petrificada na Rússia, debaixo do gelo. Vocês viram isso, né? Segundo, é profetizado que o rio secaria praticamente Eufrates. Isso foi profetizado. Só que agora o rio está secando mesmo. E tem um leito que por baixo do leito escutam-se sons de correntes e rosnado, rugidos, lamentos. Então possivelmente, eles dizem que são 4 anjos os que foram lançados, né? Aí está no livro de Enoque, um livro apócrifo. Apócrifo é porque não tem uma autoria, então não é canônico. Canônico é o correto, é o reto, entendeu? São esses 66 aqui. Bem, além disso, temos um espiral que foi encontrado, parece nos céus do Havaí ali, e capturado por um telescópio. Então esse espiral no céu que ele veio se formou e desapareceu. E por último, eu creio que eu coloquei até alguns vídeos aqui para vocês verem. Por último, eu coloquei as trombetas em Israel, precisamente Jerusalém, nos céus, as trombetas. Então são sinais assim que as pessoas ficam me perguntando: meu Deus, e aí? Isso é verdade? Isso é mentira? Então nós não vamos tocar nesse ponto, porque o que nós vamos falar aqui vai já aquietar seu coração e muito. Eu não sei por onde eu começo. Eu vou começar por algo interessantíssimo. Há um cuidado muito grande que eu tenho e que eu gostaria que todos os pastores tivessem. É um cuidado com a hermenêutica, com a interpretação da palavra. Então nós nunca devemos interpretar a palavra envolvendo nossa opinião ou nosso sentimento. E onde nós queremos chegar? Eu não uso a palavra para respaldar o que eu desejo, o que eu busco, o que eu acho que é o correto. Eu busco a palavra como luz plena. Ok? Então vamos dar um exemplo, tanto que isso é sério. Uma das perguntas que mais me fazem, Gênesis capítulo 6, versículo 6, número 23, 19. Em Gênesis 6, capítulo 6, vai dizer: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Espera aí, a Bíblia está se contradizendo acerca de Deus. Eu peguei essas duas passagens porque elas são assim, categóricas. Se há um erro aqui, elas estão errando com Deus, o próprio Deus. Então eu vou ler novamente. Gênesis 6, 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso a Bíblia está errada, equivocada, entrou em contradição? Os tradutores muitas vezes eles não levam em conta a cultura judaica, que é muitíssimo difícil, a cultura do tradutor, ou as expressões hebraicas. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é coisa lá para o 7º seminário, que você vai estudar um pouco sobre os críticos. Então não levam em conta a tradição, a cultura judaica e nem as expressões dos hebreus, tá? Então vamos lá. Aqui nós precisamos entender isso, que a Bíblia foi escrita e todos os que escreveram eram hebreus e judeus. Amém? Até aqui? Menos
Lucas. Lucas não era judeu, Lucas não era hebreu, Lucas era gentil. É o único. E ele não era testemunha ocular assim de Cristo. Tá certo? É o único. Então Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando diz assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. A palavra arrependeu no hebraico seria uma palavra, ela transliterada seria vainahem. O que significa? Aí tem que entender tanto a tradução, cultura, quanto a expressão vainahem. Hoje estudos trazem isso, mas os tradutores não tiveram tanta força na tradição e na expressão judaica e hebraica. Vainahem significa mais ou menos assim. Sabe quando, se for ao pé da letra, vai ser dilatou as narinas. Sabe quando o pai, a mãe está muito nervoso com o filho, ele dá aquela respirada. Sabe isso? Dilatar as narinas. Deus é como se ele tivesse ficado nervoso. Não há arrependimento em Deus. Não há arrependimento em Deus. Então, olha o perigo que é você pegar um texto, igual nós estamos falando de um capítulo, que nós erramos demais em Apocalipse, mas se nós estudarmos pelo menos o capítulo 24, para adentrarmos em Apocalipse, tudo vai ficar mais claro. E como nós vamos fazer? 22 capítulos de Apocalipse. Se eu for dar Apocalipse, versículo por versículo, ou capítulo por capítulo, vocês vão esmorecer, não vai ficar legal, tá bom? Nem em seminário fica legal isso. Nós vamos fazer o quê? São 4 aulas, vamos tentar extrair de Apocalipse as 12 perguntas mais capciosas, que vocês têm mais dúvidas de Apocalipse, entenderam? Então vocês podem já extrair aí e manda no WhatsApp para mim: pastor, tem essa pergunta de Apocalipse, eu vou fazer um balanço e tudo, vamos pegar, porque aí eu vou responder de 2 a 3 perguntas por cada aula. Se der eu respondo mais, se não der para responder 2, 3, eu respondo 2. Então vamos fazer assim, um apanhadão de Apocalipse, vai ficar bacana, tá certo? Vamos lá. Vocês entenderem então que a Bíblia não vai se contradizer. Ah, pastor, nós temos ali Mateus, Marcos e Lucas. Existe algo chamado sinótipo dos evangelhos, que é o quê? Se você colocar um evangelho sobre o outro, Mateus, Marcos e Lucas, a maioria das coisas que tem em Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas também. João é que tem uma exclusividade dele, mais de 80% de exclusividade de João, que só encontra ali. Mas quando você pega assim, há um choque. Em um vai dizer, e Jesus entrava em Jericó. O outro vai dizer, e Jesus saindo de Jericó. Como é que funciona isso? Aquele cego, né? Aí um vai dizer, era um cego, o outro vai dizer 2. Então a observação de Lucas, por ele ser médico, era um cego. Ele pegou o que mais foi relevante, o mais grave, foi esse. Mas saindo de Jerusalém, entrando em Jerusalém, um cita saindo, o outro cita entrando. Lembre-se que Mateus seguia quem? Jesus. E Marcos? Marcos não, ele não era esse discípulo dos 12 não, próximos ali, dessa forma não. Então, Jesus estava saindo de uma Jericó e entrando em outra. Alguém aqui conhece a Badiânia velha e a Badiânia nova? Então, existe a velha Jericó, existe hoje, e existe a nova Jericó. Ele estava saindo da velha e entrando na nova. Possivelmente, Mateus estava totalmente com Jesus, onde ele ia. Então ele cita saindo de Jericó, o outro entrando em Jericó. Então a Bíblia não vai se contradizer em hipótese alguma. E temos aqui Mateus 24, que é o pequeno Apocalipse, que significa tirar o véu, revelação, e escatologia que vamos fazer agora, estudar o estudo do fim. Em Mateus 24, nós temos em Lucas 21 e Marcos 13, essas passagens aqui que nós vamos ler. Nós vamos ler Mateus 24, temos em Lucas 21 e Marcos 13. Então, Mateus dá uma ênfase melhor em algumas questões, mas eu gostaria que, se você pudesse depois assistir e anotar, o que eu vou falar para você aqui, ó. Os 3 evangelhos mostram um mesclar de acontecimentos.
correto? Mas nenhum deles, quando vão perguntar a Jesus, eles perguntam a Jesus sobre sinais. Você vai ver em Lucas, mas quando chega em Cristo, não tem quais são os sinais da sua vida, mas tem sim, qual o sinal? A palavra é semeion, o mesmo para milagre, que é chamar a atenção, que é o milagre, esse sinal no singular. Então, e a resposta de Cristo não fica em sinais, fica no sinal. Então há um sinal, aí tudo muda, amém? Vamos assistir alguns vídeos para vocês começarem a fazer perguntas sobre isso, aí nós vamos adentrar mais um pouquinho aqui. Eu não sei qual é o primeiro vídeo, coloca na ordem que eu te enviei, apague as luzes. Блин, вот это да, короче, разрыли экскаватором такую, ну я скажу, эмоции просто не рассказать, душа куда-то аж упрыгивает. Не знаю, конечно, не описать, это просто не рассказать, почему так, что это такое. Ну там сейчас на вертолете прилетят все эти дела, и вот пока не приехали все эти товарищи, мы вот тут с ребятами вырвались. Ребята, это вообще трындец, какие эмоции. Андрей, Денис, сними меня. Прямо вообще аж. Энергия идет. Essa imagem do anjo petrificado, vocês vão me perguntar assim, mas é um anjo ou não é um anjo? Calma. A grande questão dessa imagem é porque a arte que envolve ela não foi registrada. Tipo assim, barroca, não existe, entendeu? A técnica. Segundo, é que descartaram rapidamente esse boato, essa filmagem, mas um helicóptero da Rússia chegou e capturou essa imagem e levou em menos de 2 horas. Acabou. Então, chamou muita atenção, né? Coloca a próxima imagem, vamos lá. Pode apagar e colocar agora. E esse vídeo, por que o Senhor destacou ele dentre os acontecimentos? É porque é uma profecia sim que esse rio secaria, e ele está se secando, e que no livro de Enoque tem um relato de 200 anjos que foram lançados do céu, e o próprio Enoque viu, já viu isso também, mas eles foram lançados nas extremidades da terra. Antártida é a extremidade da terra, em um local por baixo das montanhas. É exatamente lá que detectaram esses objetos. E esse aqui da mesma forma. Então, o que eles falam de uma profecia de 4 grandes demônios dominadores. Nós sabemos que 1/3 parte do céu foi lançada e fica em cativeiro alguns demônios, que diz a Bíblia, e vamos falar sobre isso na hora de Apocalipse, que nem o próprio Satanás domina eles. Então você imagina isso solto. Vai ter uma hora que eles vão ser soltos. Nem o próprio Satanás tem domínio sobre eles. Estão ali presos no Tártaro, esperando o momento da grande tribulação. Você acha que vai ser fácil? Na Bíblia é somente uma citação que fala sobre 1000 anos. 1000 anos. E as pessoas acham o quê?
que esses 1000 anos nós ainda teremos, quando Cristo voltar, não é? Com a sua igreja, vai governar 1000 anos. Isso é um engano, que as pessoas não sabem nem por onde passou a escatologia para falar uma coisa dessa, porque esses 1000 anos é o que nós estamos vivendo agora, não é 1000 anos em números, tá bem? Esses 1000 anos fala da plenitude dos tempos, e essa passagem de plenitude dos tempos está em Efésios. Mas esses 1000 anos agora, sim, a melhor fase que a humanidade vai viver é da primeira vinda de Cristo até a segunda, porque antes da primeira vinda de Cristo não tínhamos o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Joel 2:28. Cristo veio, morreu, cravou na cruz a cédula de dívida, tomou as chaves do inferno, foi aos céus e enviou o Espírito Santo como garantia que vai voltar para nos buscar. Essa fase é a fase que estamos praticamente, eu estou só passando por cima, vamos aprofundar, reinando com Cristo aqui. Ah, mas com essas atrocidades que estão acontecendo, pois então, eu já falei para vocês sobre a plena vontade de Deus e a permissiva. Hoje, Satanás, por mais que você não queira acreditar, ele é um pitbull na coleira. E quando isso for solto, pessoas vão clamar a morte, pedir para as montanhas ser lançadas sobre elas, e não vai acontecer, a morte vai estar presa. Choro, ranger de dentes. Mas é interessante que até o ímpio, quando for condenado, vai sair diante de Deus no julgamento dizendo: realmente Deus é justo, eu mereço o inferno. Estava mais minha filha, fui buscar ela no serviço, e um pastor pregando na rádio, eu amei, falei assim: ó, está correto. Ele fala: ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno por ter recusado a graça. Há perdão aqui para qualquer pecado. Há amor aqui para purificar qualquer mácula. As pessoas vão para o inferno por ter recusado isso. Ok? Amém? Agora vamos passar os outros 2 últimos vídeos. As trombetas em Israel, Jerusalém, isso aí. Vai fazer, Miguel? سلام يا ماما. Evita telefone. Uau! Uau, nossa! Vamos a Londres, vamos à Europa para conversar com o nosso correspondente e analista sênior de internacional, Américo Martins, sobre a divulgação por um grupo de cientistas, né, Américo, daquilo que é conhecido como o relógio do juízo final. Ou seja, a partir de agora, nós teremos uma contagem regressiva que vai nos mostrar o quanto nós estamos perto de um desastre que colocaria fim à vida humana no planeta Terra, e nós não poderíamos mais acompanhar, por exemplo, o Américo Martins nos proporcionando essa imagem belíssima de um lago congelado pelo frio aí. É isso, Américo? Bom dia, meu amigo. Oi, Colombo, bom dia. Exatamente, um lago congelado. Hoje até que não está tão frio, 4 graus. Ontem estava -2, então está até razoável, mas é um
um cenário que lembra um pouco o que a gente vai conversar, porque essa história é muito interessante, Colombo. Hoje, ao meio-dia aí de Brasília, 10 horas de Washington, um grupo de cientistas vai atualizar esse chamado relógio do juízo final. Esse relógio é uma história muito interessante. Ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas nucleares. Parte deles tinha trabalhado no projeto Manhattan, que deu origem à primeira bomba nuclear do mundo lá nos Estados Unidos. E em 1947 eles resolveram começar a discutir essa possibilidade do fim do mundo, porque eles estavam vendo a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a afinada União Soviética. E aí eles decidiram um momento muito simples, uma forma muito simples de alertar o mundo para isso. Eles criaram um relógio, que é uma representação gráfica, na verdade, do que seria o juízo final. E quanto mais próximo os ponteiros do relógio chegam da meia-noite, mais próximo o mundo estaria de acabar. Então é uma representação gráfica, ninguém está falando que faltam poucos minutos e um apocalipse vai acontecer antes do fim do novo dia, por exemplo. Não é isso, é uma representação gráfica para discutir essa questão. No século passado, o século XX, o momento em que esse relógio mais perto chegou da meia-noite, portanto mais perto do fim do mundo, foi em 1953, quando Estados Unidos e União Soviética, no auge da Guerra Fria e no auge dessa corrida armamentista, explodiram as suas primeiras bombas termonucleares em testes. Foi quando o relógio chegou a 2 minutos para meia-noite. Mas a situação piorou muito mesmo, Colombo, foi neste século aqui. Neste momento, nós estamos no ponto mais próximo do que os cientistas consideram a possibilidade do fim do mundo. Nós estamos a apenas 100 segundos da meia-noite, 100 segundos do fim do mundo, segundo esse grupo de cientistas. Hoje, ao meio-dia de Brasília, 10 horas, eles vão anunciar se esse relógio muda mais perto ainda da meia-noite, ou seja, mais perto desse juízo final. Por quê? Porque é a primeira vez que eles vão fazer essas considerações depois do início da guerra da Ucrânia. A guerra que envolve uma potência nuclear, a Rússia, que tem ameaçado, inclusive, usar essas armas contra o seu rival, a Ucrânia. É com você, Colombo. Então, fizeram hoje, então de 100 foi para 90 segundos. Nunca esteve tão próximo. Tudo bem. Em todos os evangelhos que vai falar sobre a vinda de Cristo, fica assim, parece que meio sem entender, porque Cristo está falando do juízo final aqui em Mateus 24, Lucas e Marcos, mas vamos falar Mateus 24, do juízo final e às vezes da destruição de Israel, que foi 70 anos depois que ele morreu e ressuscitou. Então, há a declaração sobre Israel, 70 anos depois de Cristo, houve uma destruição sobre Israel, Jerusalém. Então ele fala às vezes dessa destruição e às vezes fala do fim dos tempos mesmo, tá bom? Então vamos ler aqui, acompanhem por favor aqui, Mateus 24, versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe disseram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual o sinal? O que eu vou falar para vocês aqui é algo tão simples, mas tão esclarecedor, né? Que eu quero falar como eu disse hoje. Ainda falaram para mim assim, seja bastante simples, não é? Aqui no versículo 3, agora o versículo 4. E ele lhes respondeu, vamos lá, acompanhe: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os mais antigos sabem que 2 homens já vieram sobre a face da terra, dizendo ser Jesus. Um ainda está com uma multidão de centenas de milhões de pessoas, entendeu? Dizendo, ele é Espanol, dizendo que ele é a reencarnação de Jesus, tá certo? 666 no braço e tudo mais. Mas esse cara, não temos aqui no Brasil o Henri Cristo, deixa isso de lado. Mas temos 2 homens na história que disseram ser Jesus.
E isso impactou muito, porque um deles, que diz que teve um encontro com Jesus, não era Jesus, mas que sabia qual seria a volta de Cristo. E ele orou e sabia qual era o local, o horário, data, tudo certinho. E foi para esse local. E lá se juntaram centenas de milhares de pessoas. E nada. Ele disse que errou as contas, fez novamente. 15 dias depois foi para outro local, errou, lógico. Juntou todos os seus fiéis em uma grande fazenda. E disse que entendeu, vocês podem pesquisar, que entendeu o que Deus estava falando, que eram para todos, inclusive centenas de líderes que estavam naquele lugar, tomarem remédios para suicidar. Quando a polícia conseguiu chegar no local, as autoridades, você não tem noção dos corpos de mães, crianças, famílias, assim, foi praticamente um abalo enorme, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, algo assim, que impactou. Isso ficou 10 anos se falando sobre isso, tá certo? Mas aqui ele está dizendo, bem claramente, vão dizer em meu nome, não sou eu. Então, pastor, se aparecer um rosto no céu enorme, o rosto que todo mundo acha que seja parecido com o de Cristo, e uma voz do céu dizendo assim: eu sou Jesus, acreditem em tal pessoa, ou não sei o que lá, correto? Não é. Pastor, mas apareceu nos céus em todos os países do mundo. Eu não vou acreditar, eu não sigo. Por quê? Temos 6 satélites em órbita, faltam mais 3, que quando completar todos esses satélites, imagens como aquele aspiral, vai ser coisa pequena. Eles dizem de ter a capacidade de começar uma chuva, fechar os céus, ou aparecer vozes e sons como as trombetas. Pode aparecer anjo no céu tocando trombeta assim, ó, e dizendo: essa é a 7ª trombeta. Eu não vou acreditar. Nada disso vai me deslocar um passo para a esquerda e nem um passo para a direita. Nós não somos movidos por emoção, nós somos movidos por unção divina, glória de Deus. E a palavra glória, doxa, é peso. Então quem tem um peso de glória não é levado por vento nenhum. Vamos voltar aqui ao versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Então, se aparecer qualquer um dizendo que é Cristo, eu falo: não é o sinal. Esse não é o sinal. Mas pastor, não é o sinal. Mas apareceu um local e 100 mortos ressuscitaram. Não é o sinal. Não se assustem, tá? Nos Estados Unidos, a igreja satanista existe, e a sede mundial é em São Francisco. E agora uma lei em 2 estados dos Estados Unidos, legalizando abertamente o culto satânico. Mas por que isso assusta muito o senhor? Porque em culto satânico existe algo chamado sacrifício. Eles não vão permitir sacrifício de gente, mas vão permitir sacrifício de animais. Em São Francisco, a capital satânica do satanismo mundial, em São Francisco. Aí eu vou falar para você uma coisa aqui. Eles disseram que se entrar em um cemitério conseguem fazer 100 mortos ressuscitarem. E se fizerem isso, me deslocou para algum lugar? Mexeu em nada, absolutamente nada. Vamos continuar lendo aqui, por favor. Versículo 7. Portanto, ele falou de guerras, não é? Guerras, não se assustem, não assustei. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora entramos numa questão interessante. Princípio das dores. Sim, só que isso está acontecendo há muito tempo já. Guerras, nações contra nações, pessoas se levantando dizendo ser o Cristo, o enviado dele. Já tem muitas décadas que isso está acontecendo. Mas aqui tem uma palavra chamada princípio das dores. Sabe o que ela traduz? Ao pé da letra, dores de parto. As dores do parto, para mamães que já ganharam, tiveram a luz, deram a luz, ainda mais em parto normal, sabe que as contrações começam distantes, e elas vêm chega a um ponto que elas ficam, parece que de 5 em 5 minutos, as contrações ficam, e isso são dores do parto. Princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nunca existiu tamanho número de pregações exaltando o homem. Esses fatos que eu contei para vocês aqui foram em décadas diferentes e fatos isolados, um homem, outro homem, mas nunca existiu tantas pessoas falando a mesma língua. Estados Unidos, Austrália, Brasil, né? Em vários locais do mundo, Portugal, em vários locais do mundo, as pessoas com pregações que não são do Evangelho, são pregações que exaltam o homem, que mexe com o homem, que fala o que você quer ouvir, e o que mais o homem quer a não ser vencer aqui. Vencer aqui. Pastor, o senhor está... Não, eu estou indo, estou afunilando, eu estou chegando no sinal. Só temos um sinal, tá certo? Vocês se lembram que eu vou falar algo fabuloso. O que eu falei no início do estudo, a preocupação que nós temos que ter com a interpretação bíblica, com a hermenêutica, o tanto que é perigoso. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando você lê superficialmente, você pensa o quê? Fala para mim. O sinal é pregar por toda a humanidade. Não é isso que você pensa? Fala para mim. Só que não é isso que Mateus está dizendo. Vocês vão ficar... Alguns, eu queria até que falasse línguas, mas o sinal da vinda de Cristo, que ele está deixando bem claro aqui, e ele é citado em outras passagens. Alguém se lembra da parábola das 10 virgens? O que aconteceu ali? Sejais prudentes. 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 O noivo vem na madrugada, você não está esperando e vai te pegar de surpresa. Cristo fala, eu virei como fala para mim, ladrão. Não tem aviso. Não tem aviso. Aqui, se você vê no grego, a frase é ao contrário. Mas vou falar para você o que Mateus está dizendo aqui. O sinal da vinda de Cristo é de repente. Pastor, como assim, pastor? O sinal da vinda dele é a vinda. Ninguém vai ter um vislumbre de uma deixazinha. Ninguém vai ter assim, detectei,
Está chegando, vamos colocar a casa em ordem. Não, porque você não coloca a casa em ordem para você ter a salvação. Você tem que ser a casa de Deus. Ser, não colocar em ordem. Ser para você ter. Eu vou falar algo que você pode até se assustar. Não existe vida após a morte. Escreva isso. A vida existe além da morte. Vou explicar. Não existe vida após a morte. Quando nós estamos aqui na face da terra agora, sem Cristo, o que a Bíblia fala que as pessoas sem Cristo estão aqui? Mortas. O mundo jaz no maligno, morto no maligno. Segue o pensamento, amém? Se estamos aqui na face da terra sem Deus, sem Jesus, sem aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, estamos divorciados de Deus. Isso é morte, ok? O que a Bíblia fala em Apocalipse? Que depois do julgamento, aqueles que foram condenados, que viveram sem Cristo aqui, o que eles vão ter? Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então pense comigo, quem está aqui sem Cristo está morto. O que tem depois disso? Vida no inferno? Não, morte no inferno, ok? Segunda morte é diferente. A segunda morte é sofrimento eterno. Então, se não tem vida aqui, não tem vida após a morte, tem condenação. Quem adquiriu aqui a salvação, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a vida de Deus, chamado do grego de Zoe, vida de Deus. Então não tem vida após a morte, tem vida aqui e vida além da morte. Sobe o nível, galardão, salvação. Pegaram a ideia? Então não tem vida após a morte. Você tem vida com Deus aqui, e depois da morte, vida eterna, uma vida plena, um corpo pleno. Como discutir isso? Fala para mim. Sem Deus aqui, não tem vida após a morte, tem morte. Com Deus aqui, uma vida além da morte. Por isso é que os homens chamados heróis da fé, pais da fé, não retrocediam por nada. Podia matar queimado, decapitado, apedrejado, lançado em barril de óleo fervendo, arrastado por animais, cerrado de cabeça para baixo pelo meio. Eles não iam negar, porque eles olhavam aquela morte e falavam assim: pode doer, queimado na fogueira pode doer, mas é passageiro, é apenas um translado. Eles não retrocediam. Amém? Nenhuma punição aqui se compara com o inferno, tá? Então vamos lá. Eu quero falar para você o seguinte: se lembre da explicação. Então Mateus quer dizer o quê? Que o sinal da volta de Jesus é a volta. E isso aqui é algo sublime. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. O sinal de Jesus, se alguém falar a você: olha os sinais do fim dos tempos, não é o sinal da volta, é um sinal que está chegando ao fim. As dores de parto estão diminuindo o tempo de contração. Mas o sinal que Cristo está voltando? Não, Ele não está voltando, vai ser um piscar de olhos, como um relâmpago cortando os céus. Ninguém vai ser avisado. E digo mais, o próprio Cristo disse: ninguém sabe o dia da vinda do Filho, nem anjos, homem nenhum, nem mesmo o próprio Filho sabe. Isso é reservado somente ao Pai. Fala aí, você quer mais o quê? Parábolas das virgens, do ladrão, do relâmpago, piscar de olhos. E agora ele fala: somente o Pai, somente Deus sabe. No seminário começou uma discussão e um pastor falou: não, mas Cristo sabe o dia que Ele vai voltar. Pastor, baseado em quê? Não, o que Cristo falou, que nem o Filho sabia, somente o Pai.
Mas lá na glória agora, o Filho também sabe. Não, isso é conjecturação do Senhor. Porque Jesus poderia ter dito assim: hoje nem mesmo o Filho sabe. Somente na glória o Pai e o Filho saberão. Isso é reservado somente ao Pai, a hora da vinda. Então o sinal da vinda de Cristo é a volta. Pastor, como assim? Meu irmão, vai ser tanta gente pega de surpresa. Não vai ter tempo para arrependimento e para nada. Acabou, tá bom? E nós temos uma volta singular, pessoal singular e cósmica. Temos essas voltas, tá certo? O que é o singular? Se a pessoa por um acaso sofrer um acidente e morrer, um infarto, nós temos aí jogadores de futebol em pleno auge, 26 anos, infartam em campo, nem tremem, morrem na hora. Cristo voltou de forma singular para ele, acabou, amém? O singular pessoal, ninguém sabe o dia que ele vai te chamar. Eu posso estar pregando aqui agora e ir, acabou. E quando falamos do cosmos, é da volta dele em glória, entendeu? Como ninguém sabe, nenhum dos três, o sinal da vinda de Cristo é a própria vinda. Entramos em algo sublime aqui, que joga tudo isso por terra. Vou falar para vocês aqui, é algo fabuloso. Quem entendia isso aqui? Quem entendia bem o que eu estou dizendo? Os discípulos. A igreja primitiva entendia muito bem o que eu estou dizendo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Eles estavam jantando e cantando um hino. Eles entenderam isso aqui. E naquele momento que eles estão jantando e cantando um hino, como em Atos dos Apóstolos, eles se lembravam de Cristo. Por quê, meus amados? Pensa comigo. Olha só, a saudade que nós temos de Cristo, ela é no Espírito. Amém? Pois então, e a saudade que os discípulos tinham de Cristo? Ainda ali em Atos, as epístolas, qual era? Era só em Espírito? Não, o Mestre caminhou com eles. Eles viram o Mestre morrer, eles viram o Mestre ressuscitado, eles receberam o Espírito Santo. Nossa! E eles estão jantando aqui e sentem a saudade do Pai, do Cristo, do Senhor, do Quírios, do Deus encarnado. E palavras de Cristo ainda ecoavam aqui dentro. Eu vou voltar, não vos deixarei só, eu vou voltar. Então eles estavam jantando e de uma hora para outra eles sentiam, se lembravam de Cristo sentado à mesa, às vezes em um local onde eles estão sentados. Eles se levantavam e iam pregar de madrugada. Nós temos a primeira, a segunda epístola de João. E em uma das epístolas de João, eles deixam a igreja avisada para qualquer momento, esse surto positivo espiritual, eles baterem na porta de madrugada e falar: em nome de Jesus. Eles abriam a porta, preparavam a ceia, eles falavam de Deus. Por quê? Porque é um impacto que eles sentiam da volta tão forte, uma saudade tão real, uma lembrança tão vívida, que eles saíam, paravam de comer, saíam, iam para as ruas e batiam nas portas de cristãos para falar de Cristo. Essa é a realidade da volta. Vamos mais à frente um pouquinho. Eles estavam ceando e a força da lembrança, da promessa deles ficavam tão grande que eles se prostravam. E nós temos em Coríntios, ele falou assim, ó: Maranata. Existem dois teólogos, um chamado William Hendricks e o outro Champlin, que eles falam da Santa Ceia dos cristãos, que eles estavam ceando e começavam a clamar Maranata, ora vem Senhor. Sabe qual era a expectativa deles? É que eles iam dobrar os seus joelhos e Cristo ia voltar naquela hora, porque deixou eles depois de uma ceia. Quem sabe voltaria em uma santa ceia. Isso é tradição judaica. Então, esse Maranata não era assim, ó: Maranata vem Senhor. Não, não era assim. E esse é o fabuloso do que eu gosto muito de Champlin. Eles se prostravam e clamavam desesperadamente, em lágrimas,
para que Cristo voltasse. Eles estavam em uma discussão aqui, e de uma hora para outra eles percebiam que aquilo não fazia parte de Cristo. Cada um ia para um lado. Há relatos deles estarem em feiras, e a perseguição era muito grande. Eles faziam com o pé, para saber se ele era cristão mesmo, a metade de um peixe. E para continuar falando de Cristo, o outro vinha com o pé e completava a outra metade do peixe, que é o sinal evangelístico. Aquele peixinho, um círculo para lá, um para cá, já viram? Aí um via, fazia com o pé assim, aí está conversando, em código. O outro vinha e fazia com o pé. Eles se abraçavam, choravam e clamavam Maranata. Você tem noção? Deixa eu falar para você aqui, só tem um sinal da vinda de Cristo, mas ele não é um sinal de aviso, ele é um sinal de bora para casa, filho, bora para casa, filha, acabou, ou está tudo começando. Não tem aviso, não tem sinal. O que é isso que nós mostramos aqui? Isso é uma obra satânica e muitas vezes realmente espiritual. É real, pode ser real aquilo, mas tudo o que você ouvir, que ele está falando em Mateus, é o seguinte: tudo o que você ouvir é entretenimento e fazendo você desfocar. Desfocar do quê? Vou fechar com chave de ouro. Eu espero em Deus. Olha essa aqui. Estavam realizando uma grande obra evangelística. Tamanha um homem chamado Felipe. Tamanha a obra evangelística que ecoou de onde ele estava até em Jerusalém. Os apóstolos fizeram viagem de 1 mês para chegar onde Filipe estava, e ali a obra magnífica, o poder de Deus e tudo mais, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo falou para Filipe: pode sair daqui, vá para o deserto. E o homem podia falar: agora que está tudo bem? Não, agora que está o mover, vai para o deserto. Filipe foi para o deserto. E o desespero, a sensação de Cristo voltar é tão grande, que ele caminha ao lado de uma carruagem. E ele pergunta para o rapaz: entendes o que lê? Ele falou. Aí o eunuco fala: como é que eu vou entender se não há quem explique? Está lendo Isaías. Ele sobe e explica. Quando ele acaba de explicar, o eunuco manda parar e fala: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe diz assim: creia que Jesus é o único caminho. Creia, pisteu, seja persuadido por uma força maior que você e maior do que qualquer coisa nesse mundo, porque se você crer dessa forma, nada vai tirar de você a convicção que a qualquer momento ele pode chegar e vai te levar para casa. Aí ele diz: eu creio. Filipe batiza ele e é transladado. E quando ele é transladado, o que ele começa a fazer? A pregar. Quem está cheio de Deus, a maior sinal que a pessoa está cheia de Deus é que ele não para de falar de Deus. O maior sinal de que a pessoa está cheia de Deus é que ele não para de falar, porque a qualquer momento pode ser a última hora. Singular, né? A pessoa da qual ele está falando, dele mesmo, ou a qualquer momento o Maranata do cosmos. Geral. Então tudo isso faz sentido? Só se for para nos alegrar. As dores de parto estão mais próximas, os intercalos. Como é que chama isso? Os intervalos das dores estão se reduzindo, ficando mais próximos. Quer dizer, está chegando. Mas o sinal é somente um: é a volta. Então quem está em Deus não vai ter surpresa nenhuma, a não ser alegria. Quem está em Deus precisa temer isso aqui? Precisa ter medo disso aqui? Quem está em Deus? Não precisa. Não precisa. Lá na África, uns feiticeiros fizeram mortos saírem de uma cova e irem para outra. Filmado. Um cadáver totalmente de decomposição. Depois de 3 anos, só tinha ossos. Uma senhora levanta, caminha e vai para outra cova, mostrando o poder que eles têm.
levanta daqui, vai para ali e para o inferno. Mudou alguma coisa em mim? Mudou alguma coisa? Se sair correndo igual o Usain Bolt, muda alguma coisa em mim? Muda nada. Nós temos coisas horríveis que vão acontecer. Entenda somente uma coisa: o Pai vai chamar, e o sinal da vinda dele é a própria vinda. Eu não tenho nada a temer. Aí nós vamos estudar Apocalipse sem nenhum tipo emocional, misticismos, sincretismo, nada. Vamos estudar a segunda palavra de Deus. As maiores dúvidas dentro de Apocalipse, vamos tentar esclarecê-las. Em nome de Jesus.